Olá, gente. Deus abençoe a todos. Pastor Cris aqui. Hoje eu quero falar sobre um assunto importante, inclusive no dia do meu aniversário aqui, mas eu quero falar sobre a palavra, como sempre, né? Acho que não tem satisfação maior do que a gente poder falar sobre as coisas do Senhor, né? A palavra de Deus. E hoje eu quero tratar sobre a importância da figura de linguagem no entendimento das Escrituras, né? A Bíblia não é diferente de absolutamente nenhum outro tipo de literatura no que diz respeito à linguagem, né? Claramente a Bíblia, eu sempre digo que a Bíblia é um livro que possui dois autores, né? O autor humano, aquele que está escrevendo, e o autor divino, que é Deus, né? Então, coube ao Senhor, né? Foi do agrado do Senhor se comunicar conosco, os humanos, através da linguagem, né? Através das palavras. E então, ler a Bíblia, captar a mensagem da Bíblia, compreender o significado e como isso se aplica de forma pessoal, né, a cada um de nós, é fundamental na interpretação, né? É fundamental na maneira como nós lemos a Bíblia. São inúmeros os exemplos que eu poderia dar para vocês aqui de como uma má interpretação pode levar até perigo, né? Um grande perigo. Quem já não ouviu falar daquelas igrejas nos Estados Unidos, onde os caras usam cobra, né? No meio do culto deles, eles usam, né? Enfim, a manipulação de serpentes, porque eles leram lá em Marcos 16 que pegarão em serpentes e elas não farão dano algum. Então a interpretação bíblica, né, ela sempre foi importante. E por isso que a Bíblia acaba sendo, né, você acaba, se você não se utilizar das ferramentas corretas, de uma interpretação correta, você faz da Bíblia, né, a construção que você quiser. Você faz da Bíblia a construção que você quiser, né? Você leva ela, né, o seu significado para onde você quiser, para apoiar a ideia, né, as ideias mais malucas, né? Muitas ideias malucas, muitas igrejas malucas, muitas doutrinas malucas, geralmente parte de uma hermenêutica pobre, de uma interpretação muitas vezes também equivocada da Bíblia. Então, é algo que a gente precisa sempre estar estudando, né? Estarmos estudando. Porque de alguma forma, né, existe a ideia de que o fato da Bíblia ser a palavra de Deus, né, o seu sentido ele é só espiritual, né? E isso com certeza, gente, é um grande equívoco. Né? É um grande equívoco. Porque existe uma mensagem, né, claramente que transcende, uma mensagem, né, da autoria de Deus, né? Deus como o autor das Escrituras, ele fala, né? Esse é um livro inspirado, né? Nós estamos falando de um livro inspirado por Deus. Né? O autor principal é o Senhor. Mas olha que interessante, quando Deus, né, quando ele decidiu se comunicar conosco, falar conosco, ou nos trazer a revelação da sua palavra, né, o Senhor fez isso de forma que fosse compreensível, né, a nossa mente, né, no uso das palavras. Então, é extremamente importante a gente entender que a Bíblia ela não espiritualiza o significado das palavras, né? Ela se utiliza das palavras exatamente como qualquer outro escrito o faz, né? Então, o que uma palavra o que uma palavra significa na língua portuguesa, você pode ter certeza que ela vai ter o mesmo significado na Bíblia também. Casa é casa, né? Dia é dia, né? A menos que o contexto, né, diga o contrário, a não ser que o contexto tenha um significado diferente.
Então a gente não pode espiritualizar as palavras da Bíblia, né? A gente não pode espiritualizar o significado da palavra de Deus para se encaixar dentro da nossa opinião, dentro da nossa visão. Então isso é algo fundamental, né? Desde que eu me converti, né, eu tive a oportunidade de me converter num ambiente onde se valorizava o estudo bíblico, o estudo das escrituras, né? Então para mim isso nunca foi assim um bicho de sete cabeças, né? Nunca foi um problema, né? Muito pelo contrário, eu sempre fui muito estimulado, né, a estudar a Bíblia, a interpretar a Bíblia, né, a entender os diferentes tipos de gênero, né, que a gente encontra nas escrituras, né, de literatura, né, tudo isso sempre fez muito parte, muito presente na minha caminhada espiritual. Então, olha que interessante, hoje eu quero dar alguns exemplos para vocês sobre isso, né? Eu tenho aqui na minha mão uma obra rara, né, que eu comprei quando morava nos Estados Unidos. É um livro do Bullinger, né, chamado Figuras de Linguagem no Uso da Bíblia, né? Olha só a grossura desse material, gente. Figures of Speech Used in the Bible. São praticamente aqui 1000 páginas, um pouquinho mais de 1000 páginas, né? Um pouquinho mais de 1000 páginas tratando justamente sobre essa questão da figura de linguagem, né? A importância que tem é muita coisa. O que a gente aprende em seminário é uma noção, né, básica para você poder interpretar uma poesia, para você poder interpretar uma parábola de Jesus, você poder fazer uma interpretação, um mínimo, né, de bom senso. Mas nessa obra aqui não, nessa obra aqui nós temos uma obra extensa, né, um volume extenso. Para vocês terem uma ideia, essa obra foi escrita em 1898, né, mais de 200 anos aí, né, 1898. Então, não é um camarada que está escrevendo agora, né? E então, basicamente, né, Deus usou a linguagem, Deus usou as palavras para poder comunicar a sua mensagem para nós, ok? E né, uma coisa que ele fala aqui é uma realidade que todas as línguas, né, todos os idiomas, eles, né, e principalmente todas as línguas, né, que nós utilizamos, que nós falamos, que o mundo fala, é governado por leis gramaticais, por regras gramaticais, né? Então você tem, por exemplo, hipérbole, você tem parábola, você tem uma metonímia, né? Você tem, enfim, todo esse recurso literário, né, para expressar muitas vezes a ideia. Por exemplo, a figura de linguagem, ela está presente no nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia é feito de figuras de linguagem, né? Quando você diz assim, eu estou morrendo de fome, você está usando uma figura de linguagem, você não está usando uma expressão literal, né? Você não está falando literalmente que você está morrendo de fome. Você está usando uma expressão de exagero, né? Você está exagerando, né, a situação. Você está dizendo que você está com uma fome gigantesca. Jesus também usou figuras de linguagem, né, ao expressar, ao se comunicar. Por exemplo, lá no Evangelho de João, se a gente pegar o finalzinho do Evangelho de João, ele vai dizer assim que Jesus fez muitos outros milagres, né, que não estão escritos nesse livro, porque se fosse registrado, né, todos os milagres que Jesus fez, não haveria papel, né, não haveria papel sobre a face da terra, né, para registrar todos os milagres de Jesus. Isso é uma hipérbole, isso é uma figura de linguagem. Ele está usando do exagero para ensinar uma verdade, né, para comunicar um pensamento. Né? Isso está, por exemplo, quando Jesus fala, né, que aquele que deixar pai e mãe por amor de mim,
esse receberá 100 vezes mais nesta vida, né? Em casas, né? Ele fala isso, né? Em casa. Então, será que Jesus está dizendo que se eu renunciar, né, a minha família, se eu renunciar às coisas do mundo, ele vai me dar um condomínio? Entende? Então, assim, a gente precisa, a gente não pode ser tão ingênuo, né? Tão tosco, tão ingênuo na hora de interpretar as Escrituras. A gente precisa levar em consideração que Deus se utilizou da linguagem, Deus usou das linguagens metafóricas, né? Ele utilizou da figura de linguagem, como esse livro aqui que eu estou falando para vocês, ó, né? Essa obra aqui do Bullinger, né? De 1800 e pouco. É um clássico da Baker, né? Se você, if you are in the States, you can find this book. It's just amazing, or other parts of the world. Baker Book House. Então aqui você tem muitas coisas interessantes, ok? Sobre interpretação. E hoje eu queria trazer um exemplo da importância da gente, né? Como eu disse, Jesus falou por parábolas, Jesus usa metáforas, existe linguagem poética. Por exemplo, se você usar a linguagem poética da Bíblia para em cima disso construir uma doutrina, provavelmente sua doutrina vai ser errada, né? Porque é preciso entender o aspecto poético. Esses dias um rapaz tentou me encurralar biblicamente, teologicamente, citando um texto de Provérbios 16. Sendo que a natureza do livro de Provérbios é uma natureza generalista, né? Por ser um livro poético, né? Ou sapiencial, como é chamado, ele usa uma linguagem totalmente poética, existencial, né? O autor traduz muito da sua visão existencial da coisa e não necessariamente teológica. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você de como o livro de Provérbios trata as verdades na forma geral e não absolutas. Ele usa uma linguagem absolutista, mas ele não pode ser traduzido ao pé da letra. Não é todos os casos vão ser exatamente assim. Ele está fazendo afirmações genéricas, tá? Por exemplo, cria o teu filho no caminho, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para que depois de grande, né, de grande ele não se desvie. Então ali é uma regra geral, né? A tendência de você criar um filho no evangelho e ele se desviar é uma tendência pequena, né? Entre você criar um filho de qualquer jeito, sem valores cristãos, não temendo a Deus, não sabendo quem Deus é, a chance desse filho não crer em Deus ou não seguir a Deus é muito grande, né? Assim como se você procurar de alguma forma ensinar o seu filho no caminho do Senhor, a chance dele não se desviar é muito grande. Mas Provérbios trata de forma absolutista, ele vai dizer que ele não vai se desviar, né? Isso não é verdade. Quantos pais piedosos seus filhos se desviaram? Quantos pais piedosos tiveram filhos longe do evangelho, né? Então é importante entender a natureza, o gênero onde aquele texto aparece na Bíblia. E isso, gente, não é uma coisa que Deus vai te revelar, é uma coisa que você precisa estudar. Uma coisa que meu pastor sempre falava, o pastor Jeremias, né? Ele dizia assim que a palavra de Deus já é a revelação, né? Deus não vai revelar o que já está revelado, né? O que o Espírito Santo faz é iluminar o nosso entendimento à medida que a gente aplica o coração, o nosso entendimento, a entender as Escrituras, né? Você vê que o profeta, se eu não me engano, Ezequiel ou Jeremias, um dos dois diz que ele entendeu porque ele meditou nos livros de Daniel, né? Então foi meditando, lendo, né, que ele conseguiu entender o que a profecia estava dizendo. A mesma coisa aconteceu com aquele eunuco, né? Quando Felipe pergunta para ele, entendes o que lês?
ele diz, como é que eu vou entender se não há quem me explique? Né? Então, o Espírito Santo nos ajuda, mas à medida que a gente se aplica. Ontem eu ouvi um conselho eu estava assistindo uma série de estudo no livro de Romanos de um pastor que eu gosto muito dele, pastor Max, um velhinho, nem conhecido ele é, mas ele tem uns estudos no livro de Romanos muito bom, a teologia dele muito bíblica, muito sound, muito equilibrada. Eu gostei muito do estudo que eu estava assistindo. E ele deu um conselho, né, que nem pregadores, nem pastores normalmente seguem. Ele falou, quando você for ler um livro da Bíblia, leia-o 10 vezes, sem fazer nenhum tipo de anotação, sem fazer nenhum tipo de comentário, sem ler as notas de rodapé. Não, simplesmente leia. Leia 10 vezes, de ponta a ponta, para você ter uma percepção do que está acontecendo no livro. Quantos de nós, nem eu faço isso, eu senti assim um tapa na minha orelha, né? Um tapa na minha cabeça dizendo, aê, vacilão, aí, seu besta. Então assim, poxa, mas eu quero fazer isso, eu me propus a isso, eu me propus a seguir esse conselho desse autor, dizendo, leia um livro pelo menos 10 vezes, né? Porque quando você lê, no caso ele estava falando do livro de Romanos, né? Leia 10 vezes, né? Para que você possa realmente ter uma compreensão da sincronia do pensamento, né? Para que você possa fluir junto com o autor no seu raciocínio. O problema é que a gente lê mal. Eu vejo pelos posts que a gente coloca, a gente põe uma coisa, a pessoa leva a coisa para o outro lado, né? Então nós somos pessoas que lemos mal. Normalmente a gente lê mal, a gente não lê interpretando, tudo se lê rápido. Hoje ninguém tem tempo para nada, né? É uma realidade. Talvez eu tenha que dividir essa live aqui em 2, 3 partes, porque o conselho dos meus amigos é, ninguém tem tempo hoje, né? Se você não pegar a atenção das pessoas em meia hora, 20 minutos, né? Nos Estados Unidos as pregações são 20 minutos. Eu falo, caramba, isso aí é a introdução da minha pregação. Né? Nos Estados Unidos os pregadores pregam 20 minutos. Né? O cara, para pregar 25 minutos, ele tem que ser muito bom. Entende? Porque assim, é uma sociedade, uau, né? Isso tem o lado bom e tem o lado ruim também, né? Então a gente precisa, se você é uma pessoa que quer aprender a palavra, que tem zelo pela palavra de Deus, você vai se interessar nesses exemplos aqui, em tudo isso que eu estou dando, né? Então, como eu disse, a Bíblia usa o tempo todo figura de linguagem. E o que esse irmão tentou me colocar na encruzilhada, tentou me pegar, foi num texto de Isaías, e eu vou ler esse texto, e essa expressão ela não aparece apenas no livro de Isaías. Paulo usou muito essa expressão. Então, era um calvinista, né, esse irmão calvinista, e ele tentou, então, usando esse recurso, ele tentou... na verdade, eu vou usar aqui esse recurso para explicar para vocês como é importante a gente estudar a Bíblia, para que a gente não vá atrás da conversa das pessoas ou pela opinião, seja de quem for, né? Seja de Lutero, seja de Calvino, seja do Spurgeon, seja do Paul Washer, do Paul, todos eles, né? Você não lê? Eu leio, eu tenho algumas coisas desses autores, mas eu não fecho com a teologia desses caras de ninguém, né? Uma coisa que eu aprendi cedo no Evangelho foi pensar com a minha cabeça, foi pensar a partir das Escrituras, a partir da Bíblia, e não a partir de um credo, de uma confissão, seja ela de que denominação for, entende? Então eu de fato acredito que a gente precisa ser persuadido pelas Escrituras. E o texto que o irmão tentou usar aqui para me encurralar, né, foi esse texto de Isaías 53, versículo 12, que diz assim: por isso eu lhes darei muitos
como a sua parte. Está falando aqui de Jesus, né, da morte de Jesus e tal. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então olha que coisa, o cara ele tem uma teologia em que Jesus, o sacrifício de Jesus não foi por toda a humanidade. O sacrifício de Jesus foi apenas pelos eleitos, apenas pelos predestinados. E para apoiar, né, para dar sustentação à teologia desse camarada, um dos textos que ele citou foi esse aqui, que Jesus levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, olha o raciocínio dele. Aqui está dizendo que Jesus não morreu por todos, aqui está dizendo que ele morreu por muitos. Então, e aí você vai pegar vários versículos onde Paulo também usa essa expressão muitos, muitos, muitos. Então, assim, baseado nessa expressão, ele formou uma doutrina, né? Então você pega essa expressão muitos para formar uma doutrina. Foi aí que, graças a Deus, né, eu já tinha estudado sobre isso, para mim isso não é novidade, ele não me pegou, ele não me colocou numa encruzilhada, porque justamente eu tinha lido sobre figures of speech used in the Bible, figuras de linguagem usada na Bíblia. E existe um recurso na língua portuguesa, em qualquer, principalmente nas principais línguas, né, as línguas escritas, que é a figura de linguagem. E então eu falei para ele, eu vou te mostrar que o que você está fazendo não é o pensamento bíblico. E eu vou te mostrar por quê. A gente vai ver de forma esmagadora na Bíblia, Deus sempre falando que ele está interessado na salvação de todos os homens. Né? Paulo vai dizer em 2 Timóteo 2,4, né, que Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade, né? Que todos venham conhecer a palavra, que todos venham ser salvos. 1 João 2,2 vai dizer que, né, Jesus é a propiciação não somente pelos nossos pecados, mas também do mundo todo. Né? Então, assim, João 3,16. João 3,16 é o versículo mais simples da Bíblia, mas não para o calvinismo. Né? I'm saying that John 3:16 is the most simple worldwide verse known in the Bible, but not for Calvinism. Calvinism make John 3:16 difficult, complicated, complex, but it should not be like that. You see? Então esse que é o problema, eles querem fazer João 3,16 mais difícil do que qualquer criança pode entender. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é simples, gente. Isso é extremamente simples. Isso é muito simples. Então como é que você explica esse versículo que fala aqui que ele morreu por muitos? Né? Vamos lá. Claramente eu estudei sobre esse assunto. Nós vamos então, eu vou explicar para você por que o autor aqui ele usa essa expressão muitos, né? E ele não é o único. A gente vai ver essa expressão sendo usada diversas vezes na Bíblia. Então vamos lá. Primeira coisa, existe uma coisa chamada sinédoque, tá? Sinédoque ou metonímia, tá? O autor aqui está usando uma metonímia, que é um recurso da linguagem, que é um recurso que se usa praticamente na maioria dos idiomas no mundo. Né? E eu vou dar outros exemplos dessa sinédoque ou dessa metonímia usado em outros textos que você não pode traduzir literalmente, senão você vai criar uma doutrina estranha na Bíblia. Mas eu peguei aqui o exemplo do calvinismo para ilustrar simplesmente a importância de você estudar figuras de linguagem, ok? Então, qual que é a ideia da metonímia? É quando você usa a expressão muitos
você usa o substantivo, você usa a expressão muitos, quando você quer expressar todos. Né? Então você usa a expressão muitos, que é uma parte, para expressar todos. Tá bom? Eu até anotei aqui na minha Bíblia. Ó. Está tudo anotadinho aqui. Ó. Ok? I'm explaining why Isaiah 53 verse 12 use the expression, let me see in English. Isaiah 53 verse 12 says that he bore the sins of many. So I'm explaining why it's not a literal translation, but it's a metonymia. That's a source that we use in most languages in the world, where we use the word many to express all. So this is a resource. Let me show you guys. Maybe you can check this by yourself, because I'm doing this in Portuguese this time. Just to let you know. Probably you may study this before. I'm gonna make this available anyway. So, well, hold on. Let me see if I find this here. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se eu acho. Oh God, onde está isso aqui? Ó. I don't know if you can say that, if you can see that. Right here. It's saying here synodic, okay? Many is sometimes put for all. Like Isaiah 53:12, you can compare with Hebrews 12:28, Daniel 12:2, when it says many many of them that sleep in the dust. Just many? Jesus said all will raise, but he's using a metonymia here to exemplify. Romans like 8:29, John 6:50. So these are examples of figure of speech. Vou falar em duas línguas aqui, tá, gente? These are figures of speech that when you use a part to express the all, and then you use the all to express a part. So that's it. That's what I'm explaining here, ok? Então, só para fazer o pessoal entender aqui. Então, essa metonímia, ou esse sinédoque, consiste em atribuir à parte o todo, e o todo à parte. Tá? Então, a expressão muitos não está sendo usado aqui ao pé da letra, que Jesus morreu só por muitas pessoas. Ok? Então, você faz essa mudança, né? Você usa uma coisa para expressar outra. E você tem vários tipos de metonímia, gente. Tá? Você tem metonímia quando você muda o substantivo, né? Por exemplo, quando fala sobre... São vários exemplos que eu poderia dar aqui, ok? Onde você usa um substantivo para mudar outro. Então, a gente tem que levar em consideração. Então, veja bem, se eu fosse seguir a interpretação desse irmão ao pé da letra, olha a confusão que isso ia dar. Por exemplo, Hebreus 9:28, eu vou citar aqui uns textos, tá? Hebrews 9:28, 9:28. Another example of metonymia, where many means all. Assim também, Cristo tendo oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, ok? De muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então aqui, Hebreus 9:28, parece também que ele está falando que Jesus tirou o pecado de muitos, que ele carregou o pecado de muitos. This is another example that seems Jesus took the sins of many. Ok? Mas vamos lá, vamos para
Daniel 12, 2. Livro de Daniel aqui, ó. Daniel 12. Daniel 12, verse 2. Daniel 12, 2. Nós temos outro exemplo aqui. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Muitos, quer dizer, não são todos que vão ressuscitar, é isso que Daniel está ensinando. Daniel está ensinando aqui uma ressurreição parcial. Então eu vou fazer uma doutrina aqui em cima da doutrina da ressurreição parcial. So if I use Daniel 12 verse 2, I will create a new doctrine of a partial resurrection. You see how this, I cannot use this literally, but I have to understand he's using a figurative language here as well. So if I follow Calvinism reasoning, I will have to create a new doctrine in Daniel 12 verse 2. That's the problem. You know, when I don't take into account all this figure of speech. Mas Jesus aqui, Jesus vai aqui corrigir essa ideia, né? João 5:28, now Jesus is going to correct or put in the right context the idea of many here. In John 5:28, não vos maravilheis, é isso, 5:28? Deixa eu só ver se eu anotei certo aqui. João 5:28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que acham no túmulo, ouvirão a sua voz e sairão. You see? John 5:28 says, all will resurrect. All. So he's not saying anything different of Daniel. But the problem is the language, how you express your thought. A questão é a linguagem, como você expressa o seu pensamento. Another confusing example, if I take this literally, outra confusão, vamos pegar aqui Romanos 8:29. Romans 8:29 is another confusing example. If I take this literally. 5:29 diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, será que Jesus vai ser primogênito não sobre todos os irmãos, mas sobre alguns? Entende? Se eu tomar muitos aqui ao pé da letra, vai dizer que apenas alguns é que serão conformados à imagem de Cristo na ressurreição. Porque isso aqui ele está falando de uma coisa que vai acontecer na glorificação. Ok? Então, olha a confusão, o impacto que isso traz teológico. Ok? I'm talking about in Romans 8:29 is just another example. If I use many in a literal way, diz assim, for those God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters. So is Jesus only the first brother? Will Jesus in the glorification day be only the first brother among many brothers only, not all his church, all his body? You see the confusion it brings when you translate or you interpret the Bible literally, not considering the figure of speech. So that's what Calvinism does all the time. All the time Calvinism is twisting the word of God in order to fit into their agenda, their theological assumption.
Então é isso que o calvinismo faz o tempo todo. Ele distorce os textos para que o texto se encaixe dentro da sua teologia. So it doesn't look like sola scriptura at all. Isso não se parece com sola escritura de jeito nenhum. Quando nós lemos a Bíblia, a gente não tem que procurar apoiar nossa teologia na Bíblia. A gente tem que fazer com que a Bíblia filtre a nossa teologia. Ok? Isso é errado. A gente não pode ler a nossa teologia sobre a Bíblia. We cannot read our theology over the Bible, but we have to allow the Bible to guide our theology. Always testing our theology, comparing with the Word of God. This is sola scriptura, not sola tradition. What Calvinism calls sola scriptura in a practical way means sola, which means only our theology, only our way of thinking, only our tradition, only our Reformed theology. That's it, not scripture at all. It's just a pretext to legitimate their theology. They come to the Bible with their theology. So everything they read must fit into their theology. That's why John 3:16 is never a simple text for Calvinism or Reformed theologians, Por isso que, ao invés deles ler as Escrituras, trazer a sua teologia e comparar com as Escrituras, eles então pegam a sua teologia e leem sobre as Escrituras. E aí você vai se deparar com textos como esses, que a conta não fecha, não dá certo. Então, infelizmente, eles falam em sola escritura, mas na verdade é sola, que significa somente a doutrina deles, somente o conjunto de teorias predestinativas criadas por eles mesmos. Então isso não é teologia, isso não é teologia, isso não é fazer teologia bíblica saudável. Quando você precisa mudar o significado, quando você precisa manipular certos textos para consubstanciar sua teologia, isso é terrível. This is horrible when you need to twist the Word of God in order to make sense or to prove your theology, So that's what Calvinism does all the time with the Bible. They don't take the Bible as simple as it is. John 3:16, God so loved the world. World is the word for every person in this earth. Então, mundo, Deus amou o mundo de tal maneira, significa todas as pessoas, não apenas um grupo de pessoas. Por isso que eu digo que o calvinismo é uma distorção da ideia de Deus. Deus, a imagem de Deus é distorcida no calvinismo. Por quê? Porque o calvinismo quer provar para nós que Deus não ama todas as pessoas igualmente, que Jesus só morreu pelos eleitos, que Jesus só morreu por alguns, por muitos e não por todos. So that's why Calvinism is a misrepresentation of God, because what Calvinism is trying to do is to prove that Jesus has not died for the whole world, that Jesus doesn't love everybody, that Jesus doesn't love, every human being in this world. So this is a misrepresentation of God. This is a misrepresentation of salvation, soteriology. That is not the biblical soteriology at all, because the death of Christ has extended to every human being in this earth. Então, isso é uma soteriologia mal representada, é uma imagem de Deus equivocada, é um conceito soteriológico de salvação equivocado, porque essa é, como eu disse, essa é o que o calvinismo quer nos convencer, que Deus não ama todos igualmente, que Ele só tem amor pelos seus eleitos, aquele que Ele escolheu, que Jesus, a morte de Jesus foi só para um grupo de eleitos, enquanto que a Bíblia deixa claro que a morte de Jesus se estende sobre todas as pessoas. A morte de Cristo é extensivista.
né? Ela se estende a todas, né? Deus proveu na cruz salvação para todas as pessoas. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados. Ele disse: vinde a mim só os eleitos. Não é só os eleitos supostamente que vão ouvir essas palavras de Jesus. Ele disse que todos, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Então, será que é só os eleitos que estão cansados e oprimidos? Não, todas as pessoas estão cansadas e oprimidas por nascerem no mundo caído, no mundo de pecado, no mundo sem Deus. Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todos sejam salvos. E a palavra todos começa desde o início do capítulo, dizendo que se faça a oração por todos os homens que estão em posição de autoridade. Ali ele não está falando de eleitos que estão no governo, ele fala que devemos fazer oração por todos os homens, né? Por todas as pessoas. Então você não pode nunca ler um texto e desconsiderar o contexto onde essa palavra aparece. É uma desonestidade teológica, entende? Então o calvinismo é um tiro no próprio pé. Eles repetem esse mantra o tempo todo, sola escritura, mas não é verdade, é sola tradição, né? Sola tradição. Esses dias atrás mesmo, eu estava questionando um pensamento de Calvino, um amigo, né, lá no Instagram disse para mim assim: quem você pensa que é? Você quer tentar derrubar uma doutrina que já é milenar? Que já é milenar, né? Aí eu falei: que engraçado isso, né? Na Idade Média vocês brigaram com a Igreja Católica, né? Os reformados, os reformadores lá, brigaram com a Igreja Católica porque a Igreja Católica usava esse mesmo argumento. Quem é você, Lutero? Quem é você, Calvino, para questionar nossos pontos de vista? Nós somos uma igreja milenar. E o que foi que Martim Lutero disse na época? Que a gente precisa verificar a credibilidade de um ensino a partir das Escrituras, ser convencido, persuadido pelas Escrituras, e não pela tradição, nem pelo concílio dos papas, nem pelos sínodos da igreja, nem pelos concílios da igreja. A verdade de Deus não está cativa, né, às decisões dos concílios, mas a consciência, a razão e pelas Escrituras. E ele disse para o Papa, na época: se eu não for convencido pela razão e pelas Escrituras, eu não me retratarei, não voltarei atrás. Entende? Eu falei: então você, olha que interessante, você é um filho da reforma, um cara que se diz ser presbiteriano, reformado, seja o que for, e você quer fazer uma doutrina me silenciar ou um determinado ensinamento porque ela é antiga? Então, já que nós vamos falar de doutrina antiga, não vamos até a Reforma Protestante, não vamos até 500 anos, não vamos até Santo Agostinho, 1700 anos atrás, não, vamos a 2000 anos, vamos até o Novo Testamento, vamos até as páginas da Bíblia, porque é de lá que tem que proceder a nossa compreensão da doutrina da salvação, e não de uma construção a partir de Lutero, né? Mas eu não sei, eu acho que tem pessoas que têm essa necessidade de se apegar a uma confissão de fé, né? A se colocar debaixo de uma tradição, de uma construção dessa aí. Para mim não dá, não. Para mim é estreito demais, estreito demais. Não concordo com esses pressupostos, não são bíblicos, são filosóficos. Para mim, o calvinismo é uma filosofia, é uma construção filosófica e não uma construção bíblica. Por mais que se use textos, por mais que se pegue versículo aqui e ali, mas para mim não passa disso, ok? Ok, thank you guys, God bless you all. Obrigado a todos, Deus abençoe, tá bom? E compartilha esse vídeo, vamos divulgar a palavra de Deus, vamos estudar a palavra para ter entendimento da verdade, entendendo que Jesus morreu por todos, que a morte dele é suficiente para salvar qualquer pecador, porque o desejo de Deus é que todos se arrependam, né? O que diz lá
que Deus é longânimo para que todos se arrependam e venham conhecer plenamente a verdade. Que todos venham ter a oportunidade de ouvir as boas novas. Porque a natureza do ID é universal. Como é que Jesus ia dizer que poucos iam ser salvos? Como que Jesus determinaria a salvação de poucos se a Bíblia diz ide por todo mundo? Entende? Então a própria natureza da grande comissão é uma natureza abrangente. Significa que todos estão salvos? Não, mas que todos terão a oportunidade de ouvir as boas novas e deverão responder pessoalmente em fé, porque aquele que crê tem a vida eterna, né? E não será condenado, não entrará em juízo de condenação. Então essa é a condenação, quando os homens rejeitam a oportunidade que Deus está dando. E essa oportunidade está em Cristo. Essa oportunidade é gratuita a todos. O livro do Apocalipse termina dizendo: todo aquele que tem sede, venha e beba de graça. Apocalipse 22:17. Todo aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Salvação, ali é salvação. Venha de graça, todo aquele. O que é todo aquele? É qualquer um. Está aberto para todos, a salvação está aberta a todas, entende? A salvação é pregada a todos e é liberada sobre todos. Deus abençoe.